Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, com muito esforço, Constança tenta se explicar para Honório sem poder falar e conta que Josefina foi quem a atacou. Jerônimo confirma que foi Josefina quem escreveu a carta da Bonita, deixada com Rafael. E mais, Roberta sofre um infarto ao descobrir que sua mãe, sua própria mãe, matou o amor da sua vida, Rafael Gutierrez. Deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Confiram agora o resumo semanal da novela Quando Me Apaixono, de 20 de janeiro a 24 de janeiro de 2025. Honório aconselha Gonçalo a falar com Regina, pela própria segurança da moça. Gonçalo diz que Regina precisa entender que não está sozinha e que tem ele também. Honório, em pensamento, diz: será que Josefina e Josi são a mesma pessoa, como Constança suspeita? Honório pergunta se Gonçalo não soube nada de Fina. Gonçalo diz que ela saiu de viagem bem no dia que ocorreu aquilo com Constança. Gonçalo liga para Regina, mas não consegue contato. Honório chama o cunhado para comerem em casa. Carlos mostra para Jerônimo seus planejamentos e o local onde será o armazém para tirarem da colheita um bom vinho. Ezequiel vai falar com Jerônimo. Ezequiel diz a Jerônimo que Augusto pediu para roubar um broto do sarmento da Bonita, porque o que ele tem está morrendo. Jerônimo fica surpreso. Ele diz que sabia que aquele sarmento que Augusto tem era da Bonita, mas a vida é justa. Augusto fica furioso. Melésio diz que não puderam salvar o sarmento, pois ele se contagiou pela praga. Augusto demite Melésio. Melésio pede que ele não se chateie, pois sabe de coisas dele e é melhor tê-lo perto do que longe. Augusto não se assusta e ameaça a família do camponês. Jerônimo diz a Ezequiel que ele levará um sarmento para o Augusto e fará ele acreditar que roubou o sarmento mãe, o mais valioso da Bonita. Lázaro diz ao patrão que Ezequiel está do lado deles. Jerônimo diz que não o deixará sozinho e ele contará com seu apoio. Carina prepara algo. Manuela vela preparando um caldo de camarão. Ela diz que está preparando para Alzira. Matilde elogia Carina e a chama de anjo. Manuela pergunta a Carina o que ela decidiu. Carina diz que vai adiar seu casamento com Lázaro até fazer 1 ano da morte do Álvaro. No hospital, o doutor diz a Álvaro que ele poderá voltar a caminhar dentro de 1 ou 2 semanas. O doutor diz que ele será mandado para outra cadeia com uma nova identidade. Álvaro se chateia, porque praticamente nasceu de novo e terá que deixar todo o seu passado para trás. Regina vai à casa de Constança e encontra a moça dormindo. Regina diz que Roberta já está melhor e teve um ataque cardíaco forte. Regina diz a Constança que chegou ali, pensando que sua filha era Renata, mas agora tem certeza que é Roberta. Constança se esforça e tenta dizer algo. Regina ressalta que sua filha nasceu com um problema de coração. Ela diz que roubou a escova de cabelos de Roberta e precisa fazer o exame para saber se ela é sua filha. Constança geme e resmunga. Regina chora e pede que Constança fique tranquila. Ela diz que se Roberta for sua filha, não sabe o que fará, porque Roberta a odeia. Roberta diz a Renata que ainda bem que Regina foi embora. Renata diz que em vez dela ser grossa, deveria estar agradecida pelo que Regina fez por ela. Roberta agradece a Renata por vir, apesar do ódio que deva sentir por ela. Renata diz que teve vezes que teve sentimentos ruins com ela, mas ela é sua irmã e, apesar de tudo, a ama. Roberta diz que se sente muito sozinha. Renata diz a Roberta que ela está colhendo tudo que plantou, devido a tantas mentiras e enganações. Roberta entrega para Renata o anel que Rafael a deu, quando lhe pediu em casamento. Roberta se chama de tonta e diz que nunca devia ter duvidado do amor de Rafael. Renata diz que ela devia ter lutado pelo amor de Rafael, se o amava. Roberta diz a Renata que 2 meio-irmãos se apaixonaram por 2 irmãs. Renata diz que é uma pena que nenhuma delas tenha vencido no amor. Comandante Manrique liga para Honório e diz que não tem nenhuma notícia. Ele fala que o ataque à Constança foi feito por alguém de dentro, seja dos empregados ou de dentro da família. Honório e Gonçalo estranham.
Gonçalo diz que precisam encontrar a pessoa. Gonçalo chega à casa de Constança. Regina e ele se cumprimentam. Regina pede perdão pelo de ontem. Gonçalo diz que eles têm muito o que conversar. Regina pede para ser outro dia. Gonçalo diz que vai cumprimentar sua irmã e logo se falam. Honório pergunta a Eulália se viu Constança antes dela ser atacada. Eulália diz que Constança veio à casa procurar coisas no escritório. Eulália diz que Roberta viu Constança entrando no escritório e se lembra de uma discussão. Roberta segura a mão de Renata e coloca em seu rosto. Renata sai e Roberta chora muito. Roberta liga para Josefina. Roberta diz à mãe que Regina acabou de sair dali, porque ela teve um ataque cardíaco e elas cuidaram dela. Roberta diz que Regina pegou a escova de cabelos da sua bolsa, escova essa que ela pegou de Renata. Josefina comemora. Josefina diz que agora só devem esperar, e a sorte está do lado delas. Eulália diz a Honório que a polícia veio à casa, mas Josefina já tinha saído. Eulália diz que Roberta deve saber o paradeiro de Josefina. Renata chega ali. César e Adriana têm um encontro e comem várias coisas gostosas, além de terem uma boa conversa. Marina avisa Jerônimo que irá se encontrar com ele. Jerônimo recebe uma mensagem do banco dizendo que Regina já recebeu o dinheiro que pediu. Jerônimo liga para Regina e pergunta se ela tem notícias de Josi. Regina diz que ela não ligou. Regina agradece pelo dinheiro. Ela pede desculpas por não ter ligado, porque tem andado distraída. Jerônimo pede que ela o avise quando se falar com Josi novamente. Carlos entrega para Jerônimo o resultado da prova analisada pelo grafologista. Jerônimo se certifica de que realmente foi Josefina quem escreveu a carta da Bonita para o Rafael. César passa mal e sente dor de cabeça. Adriana pergunta se ele está bem. Ele diz que sim, mas que quando está com enxaqueca forte assim, tem que se isolar e evitar luzes fortes ou barulhos altos. César decide falar com ela outro dia. Adriana concorda e pede que ele vá descansar e que tome os remédios para a dor. Jerônimo diz a Carlos que sabia e Josefina é a culpada de tudo. Carlos diz a Jerônimo que aquilo confirma que Josefina escreveu a carta. Jerônimo diz que Josefina deve ter trazido essa carta para o Rafael, para depois matá-lo. Carlos pede que ele tenha todas as provas antes de agir. Jerônimo diz que vai avisar a polícia para eles continuarem investigando o caso. Carlos pede que ele não comente com ninguém. Jerônimo diz que terá que dizer a Renata. Carlos diz que será um golpe muito forte para Renata. Jerônimo diz que é por isso que quer estar com ela. Constança resmunga e tenta dizer algo para Gonçalo. Ele fica sem entender porcaria nenhuma. Constança mostra para ele a foto de Josefina com seus olhos. Ela tenta dizer algo. Jerônimo liga para o comandante e pede que eles comecem com as investigações o mais rápido possível. Jerônimo diz a Carlos que Josefina Monterrubio é a causadora de todas as suas desgraças. Ele se pergunta como uma mãe pode ter feito tanto mal para as filhas. Carlos diz que Josefina é como se fosse o demônio em pessoa. Jerônimo diz que mandará Josefina para a cadeia até ela apodrecer, porque Fina tem que pagar por todo o mal que fez. Gonçalo diz a Constança que sabe que ela quer dizer algo a ele relacionado a Josefina, a um bebê. Regina tranquiliza Constança. Constança tenta falar para eles. E em pensamento, Constança diz que todos têm que saber a verdade. Gonçalo pede que a irmã fique calma. Honório e Gonçalo saem. Regina pede que Constança não denuncie Josefina e não se exponha, porque Josefina está desequilibrada e é capaz de qualquer coisa. Regina diz que sabe que Josefina é uma ladra, mas ela também é uma assassina que matou muita gente. Gonçalo diz a Honório que lhe parte o coração ver Constança daquele jeito. Honório diz que precisam apoiá-la e dar tranquilidade pro coração dela. Gonçalo pede que ele descubra o que Constança queria dizê-lo. Augusto liga para Renata e pede para se encontrarem. Ele diz que é um momento especial, pois está a ponto de mandar os barris do vinho da uva do Rafael, e é o melhor vinho daquela região. Renata diz que está pronta e pergunta tudo o que ele sabe. Augusto prova a mistura do vinho e percebe que não presta e perdeu. Ele se enfurece e quebra a taça. Renata se preocupa. Augusto fracassa. Karina serve o caldo de camarão para Alzira, para levar para ela. Augusto surta e diz que as válvulas de pressão dos tanques estão alteradas, e isso fez o vinho perder.
Augusto se pergunta quem fez aquilo. Ezequiel diz ao patrão que só ele entra ali e mexe nos tanques. Augusto diz que alguém que quer prejudicá-lo fez isso. Ezequiel se pergunta quem fez isso, sem eles perceberem. Augusto suspeita de Jerônimo ou de alguém da Bonita. Marina diz a Jerônimo que decidiu sair da casa paroquial e alugar uma casa no povoado. Ela diz que precisa ter sua liberdade, não só para ficar com ele, mas sim para não viver com as regras de seu tio. Jerônimo entende e apoia a namorada. Eles se deliciam, se beijando, de carinhos. Renata diz a Adriana que Augusto disse que o vinho deu errado. Adriana diz que isso deve ter sido horrível, porque, por custar muito dinheiro, Augusto deve ter tido uma grande perda. Honório está distraído. Renata diz ao tio que Constança ficará bem e pede que ele não fique tão mal. Adriana também tranquiliza o pai. Matias chega a casa com sua amiga Julieta e a apresenta para Honório. Ela cumprimenta todos. Adriana está com ciúmes. Matias diz que irá embora hoje e Julieta se ofereceu de ajudá-lo a arrumar suas coisas. Adriana pergunta ao pai se ele sabia que Matias iria hoje. Honório diz que sim. Adriana diz a Renata que Julieta é irmã da moça que a atropelou e anda muito amiguinha de Matias. Jerônimo e Marina se beijam. Ele diz que terá que ir ao México logo logo. Augusto chega ali e chama Jerônimo de desgraçado e covarde. Augusto acusa Jerônimo de ter arruinado seu vinho. Augusto diz a Jerônimo que ele estragou seu vinho. Jerônimo diz que não fez nada. Augusto diz a Jerônimo que aquela uva valia uma fortuna e ele destruiu o tesouro, mas agora é o dono do único tesouro que o importa, que é Renata. Ele diz que não vai permitir que ele use o nome de Renata como mercadoria. Augusto diz que Renata é sua mulher e encontrou nele o amor e as carícias que ele não conseguiu dar para ela. Augusto diz a Jerônimo que Renata está satisfeita com ele. Jerônimo pede que ele saia da sua fazenda. Augusto diz que só sendo um imbecil para rejeitar Renata. Ele diz que satisfaz Renata e dá para ela os carinhos que ele não conseguiu dar. Jerônimo golpeia Augusto. Augusto fica bravo, mas se acalma, mantém a postura e diz que não devolverá o soco, mas também não devolverá Renata para ele. Marina fica preocupada e triste com a discussão forte dos dois. Marina pergunta a Jerônimo no que realmente o deixou bravo. Ela percebe que foi Renata e chora de tristeza. Marina diz a Jerônimo que se deu conta de que ele está com ela, mas que o coração e a mente dele continuam com Renata. Jerônimo diz que foi Augusto quem veio procurar a briga. Marina diz que não sabe se vai aguentar o fantasma de Renata que habita nele. Roberta leva para a mãe sua escova e a de Renata. Josefina troca os nomes das escovas. A rosa, que era de Renata, agora fica como a de Roberta. E a azul, que era de Roberta, agora é de Renata. Josefina diz a Roberta que em breve Regina não terá nenhuma dúvida e confirmará que ela é sua filha. Augusto pede que Ezequiel roube o sarmento da fazenda Bonita hoje e que o semeie nos seus vinhedos e depois podem incendiar os vinhedos de Linhares. Jerônimo pede desculpas a Marina se a fez se sentir mal e diz que não foi sua intenção. Ela entende e diz que sabe e por isso continua ali. Jerônimo pede que ela o entenda, pois não é fácil tirar Renata da sua vida. Ele diz que não quer machucá-la. Marina diz que não sabe se ele poderá esquecer Renata e é isso que lhe magoa. Jerônimo diz que sente muito. Marina diz que sabe que terá que dar tempo a ele, mas é difícil. Jerônimo diz a Marina que Renata e ele só compartilham um casamento, mas muitas coisas os unem, relacionado ao seu irmão, Rafael. Jerônimo diz que é algo delicado, mas quando voltar da capital, conta tudo pra ela. Ele pede que ela confie nele. Marina aceita confiar nele e deseja uma boa viagem. Ela o beija. Regina diz a Gonçalo que Josi ligou pra ela dias atrás, mas não voltou a ligar mais. Gonçalo suspeita que Regina estava escondendo coisas. Ela mente, dizendo que não esconde nada dele. Ela diz que não quer que ele se sinta mal, nem pense que ela está o excluindo, mas pede que ele deixe ela fazer as coisas do seu jeito. Gonçalo se preocupa. Adriana diz a Renata que hoje falou com César, mas ele passou mal e não puderam falar. Adriana diz que já escolheu Matias, mas preferia falar com César antes de se reconciliar com Matias. Adriana morre de ciúmes da amizade de Matias com Julieta. Ela afirma para Renata que está morrendo de ciúmes.
Renata a entende. Renata diz que só de pensar que Jerônimo está com Marina, se sente mal. Ela diz que se sente horrível. Regina diz a Gonçalo que ela e Renata foram à casa dele e não sabia que Roberta estava doente do coração. Gonçalo diz que Roberta, desde menina, padece desse problema e por isso Josefina sempre protegeu Roberta, porque aquilo a deixava em desvantagem. Regina diz que ainda bem que Josefina cuidou da doença de Roberta. Gonçalo diz que apesar dele estar afastado de Roberta, a saúde dela sempre vai importá-lo. Regina se lembra de quando pegou a escova de cabelos. Alzira elogia o caldo de camarão que Carina preparou. Carina percebe que a barriga de Alzira está crescendo, mas que não parece que ela já tem 5 meses de gravidez. Alzira pede para Carina ficar para continuarem conversando. Carina pergunta como vão as coisas com Ezequiel. Alzira diz que não sabe, mas acha que já se reconciliaram. Carina fica feliz. Alzira pede que Carina pergunte a Lázaro o que está acontecendo, porque a atitude dele não é normal. Carina diz que acha que Lázaro está mentindo para ela, e isso dói, porque ele está escondendo alguma coisa. Carlos pede que Lázaro o diga a verdade. Lázaro diz que Álvaro Neves ainda está vivo e Jerônimo, sem querer, ao salvar a vida de Álvaro, o matou, porque agora tem certeza que seu casamento com Carina é impossível. Gonçalo leva Regina ao centro. Ela agradece a ele por trazê-la. Ele diz que se fosse por ele, não se separaria dela. Regina diz que o ama. Gonçalo não duvida, mas diz que devem conciliar os interesses. Regina recebe uma ligação. Ela decide atender e percebe que é Josi. Regina diz que está no centro. Josefina pede que ela vá ao parque de sempre, porque tem o que ela precisa para fazer o exame de DNA. Regina concorda. Josefina pede pontualidade. Gonçalo pergunta a Regina se era Josi. Regina diz que não. Honório observa Constança, que continua adormecida. Ele pega a foto de Josefina. Constança começa a acordar. Ele dá água para ela. Honório decide fazer umas perguntas para Constança, e ela responderá com os olhos. Ela pisca uma vez para sim. Constança consegue fazer Honório saber que foi Josefina quem tentou matá-la. Renata resolve uns assuntos na empresa. Renata pensa em Jerônimo, mas não quer pensar nele. Renata liga para Augusto, mas ele não atende. Jerônimo liga para ela e combina de se encontrarem. Gonçalo chega à casa de Honório. Honório diz a Gonçalo que já sabe quem golpeou e quis matar Constança. Honório diz a Gonçalo que já sabe quem golpeou e quis matar Constança. Honório diz que foi Josefina. Gonçalo fica chocado e se desespera. Honório diz que Josefina descobriu que Constança sabia que Josi Álvares e Josefina Monterrúbio são a mesma pessoa. Honório diz que já são certezas e foi Josefina quem roubou a filha de Regina. Gonçalo fica em choque. Ele quase cai no chão. Honório diz que foi Josefina quem fez isso e já ligou para a polícia para denunciá-la pela tentativa de homicídio. Gonçalo se preocupa porque Regina corre perigo. Gonçalo liga para Regina. Regina não atende, já que está no parque esperando Josi. Josefina chega. Regina pede para acabarem com isso de vez. Josefina entrega para Regina as escovas de Renata e Roberta, que estão trocadas. Josefina diz que é muito difícil para ela não dizer minhas filhas, já que viveu com Renata e Roberta toda a vida. Regina guarda as escovas em sua bolsa. Ela vê a escova de cabelos também. Regina não atende Gonçalo. Gonçalo se preocupa. Honório pede que Gonçalo tome cuidado e não ponha Josefina sobre aviso. Gonçalo diz a Honório que não sabe a quem expôs seus filhos e se pergunta com que classe de monstro esteve casado todos esses anos. Renata pede para Beth ligar para Adriana. Adriana logo chega e dá um café para a amiga. Elas correm para o escritório. Renata diz a Adriana que Jerônimo ligou para ela e vão se ver no bar, a mentirosa. Renata diz que irá, pois não tem alternativa. Adriana diz que ela poderia não ir. Renata diz que vai, porque ele disse que é urgente. Adriana questiona se a urgência foi ele querer voltar com ela. Renata espera que não seja isso. Adriana diz a Renata que por isso, por mais que ela pague Jerônimo do celular e diga que não quer saber nada dele, quando acontecer a primeira provocação, ela cairá perdida. Renata fica cheia de dúvidas. Gonçalo, em pensamento, se pergunta como esteve tão cego e Josefina o enganou dessa maneira. Roberta chega ali. Gonçalo cumprimenta ela e a chama de filha. Roberta diz que pensou que ele não a chamaria mais de filha.
Gonçalo observa Roberta e percebe que ela não tem culpa. Ele diz que se lembrou de quando ela era uma menina e corria até ele para abraçá-la. Roberta diz que isso era quando ele a amava. Gonçalo diz que apesar de tudo, ela é sua filha e nunca deixará de amá-la. Roberta fica surpresa. Gonçalo pergunta onde está a mãe dela, porque precisa falar algo muito delicado com ela, porque soube que ela passou mal e não quer que a saúde dela seja afetada. Roberta pergunta o que está acontecendo. Ela mente dizendo que sua mãe não ligou mais e não sabe nada dela e se sente abandonada por ela. Gonçalo diz a Roberta que Josefina está fugindo de tudo e de todos, porque foi ela quem tentou matar Constança. Roberta fica indignada. Gonçalo diz que tudo incrimina Josefina. Roberta, em pensamento, diz: eu tenho que avisar minha mãe que ela corre perigo e que já descobriram. Ela abraça Gonçalo. Regina vai ao laboratório e leva 2 escovas de dentes e uma escova de cabelo para fazerem o teste de DNA, de compatibilidade entre mãe e filha. Regina está esperançosa. Ligam novamente para ela, mas ela não atende. Roberta avisa Josefina que já sabem que foi ela quem tentou matar Constança. Josefina fica chocada e assustada. Josefina percebe que as coisas vão de mal a pior e pede que Roberta não se ocorra de dizer onde ela está. Roberta diz que se dissesse algo para alguém, nem ligaria para informá-la. Roberta diz que não quer que ela vá para a cadeia e pede que ela se esconda. Renata tenta se acalmar. Adriana diz a Renata que se ela quer ver Jerônimo, que vá, mas que não engane a si mesma. Renata está curiosa para saber o que Jerônimo quer falar com ela. Augusto diz a Ezequiel para correr atrás e fazer o que ele pediu. Renata liga para Augusto. Ele diz que está num péssimo momento. Augusto diz que está com muitos problemas e desliga. Renata percebe que Augusto está bravo e queria avisá-lo do que iria fazer, que é se encontrar com Jerônimo. Carlos diz a Jerônimo que ainda bem que com a comprovação de que Josefina era a nova suspeita, a investigação tomou força. Jerônimo diz que quer que Josefina seja detida o quanto antes. Carlos diz a Jerônimo que já soube que Álvaro está vivo. Jerônimo diz que teve que avisar Lázaro por causa dos planos de casamento dele com Carina, mas queria ter ficado calado. Jerônimo pede que ninguém mais se entere disso. Julieta ajuda Matias a se mudar para o apartamento novo dele. Julieta pede para brindarem pela nova etapa que ele está começando na vida dele. Julieta diz a Matias que Adriana está com ciúmes por ela estar com ele. Matias brinda com a amiga. César não consegue dormir de tanta dor. Ele fala com a Adriana. Ela deseja que ele se recupere logo, porque precisa dizer logo toda a verdade para ele. A Adriana vê um carro de polícia do lado de fora da casa do pai. Honório agradece ao comandante e pede que ele o mantenha informado de tudo o que for acontecendo. Honório diz a Adriana que já sabe quem tentou matar Constança. A Adriana pergunta quem foi. Renata vai ao bar A Mentirosa, cheia de esperanças e ilusões. Ela chega até Jerônimo sorrindo e o cumprimenta. Eles se cumprimentam. Renata diz que esteve muito bem. Ele diz que também. Os dois riem. Jerônimo diz que pensou em todos os encontros que eles tiveram ali. Renata pensa o mesmo. Jerônimo diz que houve algo muito forte entre eles ali. Renata diz que sim. Renata diz que houve momentos dolorosos, mas que houve muito amor. Jerônimo diz que desses amores que não se encontram facilmente, e eles se amavam antes, mesmo de se conhecerem. Mas é claro, né, meus amigos? Os dois são feitos um para o outro, porque são almas gêmeas. Jerônimo e Renata relembram momentos que se divertiram e foram felizes juntos. Jerônimo elogia a beleza de Renata. Renata ouve a palavra bonita e diz que quem dera se o irmão dele não tivesse colocado esse nome na fazenda, porque isso trouxe tantos maus entendidos, e sua mãe e sua irmã destruíram sua vida, destruíram a vida deles dois. Jerônimo diz que sim. Jerônimo diz que não queria falar disso, nem deixá-la mais triste, mas ela precisa saber. Renata diz que por isso ele a convidou. Jerônimo diz que gostaria de estar ali por outro motivo e não queria causar dor nela, e espera que essa seja a última tristeza, que devem viver juntos. Jerônimo diz que tem o documento que comprova que Josefina escreveu a carta assinada pela Bonita e deixada com Rafael. Ele diz que tudo indica que Josefina assassinou seu irmão Rafael. Renata fica em choque. Jerônimo se sente mal. Renata se pergunta por que sua mãe faria isso. Renata se nega a acreditar que isso seja verdade. Jerônimo diz que infelizmente é a verdade. Renata chora muito.
Ela diz que não entende por que isso está acontecendo, pois cada dia que passa descobre algo pior dela. Renata diz a Jerônimo que ele não está fazendo nada, porque a única que lhe causou dor e desilusão foi sua mãe. Jerônimo diz que teve que denunciar Josefina para as autoridades e já estão investigando. Renata diz que não sabe quem é sua mãe. Regina chega em casa e encontra Gonçalo. Gonçalo diz a Regina que precisava vê-la e encontrá-la. Ele diz que já está sabendo de toda a verdade, que José e Josefina são a mesma pessoa. Regina chora e pede que Gonçalo não diga nada, porque sua filha corre perigo. Regina chora muito e diz que Josefina é capaz de tudo. Gonçalo diz que sabe, porque Josefina tentou matar sua irmã. Gonçalo diz para confiarem, que ela não fará mal para a filha dela. Regina diz que sua filha é Renata ou Roberta. Regina diz que Josefina é uma mulher muito perigosa e pede que ele não faça algo que ponha em risco a possibilidade dela recuperar a filha. Renata chora ao saber todas as tramóias que sua mãe fez contra Roberta e contra ela. Jerônimo diz que Josefina deve que tinha um plano de como seria o futuro de Roberta. Renata diz que Josefina deve ter envenenado Roberta com isso também. Jerônimo concorda. Renata diz que por causa disso, Josefina inventou que ela era bonita, para que eles fossem para longe e ele nunca descobrisse a verdade. Jerônimo diz que se apaixonou por ela e se casou com ela, mas tudo se complicou. Renata diz que não entende quem é sua mãe e como ela pôde ser assim. Jerônimo diz que Josefina está cheia de ódio e não sabe o que é o amor, a ternura e nenhum sentimento. Renata diz que só sentiu o ódio de sua mãe. Renata diz que precisam dizer tudo para Roberta. Renata diz ao amado que é como sua mãe, porque ela e Roberta são filhas dela. Jerônimo diz a Renata que ela não é como Josefina e pede que ela não pense nisso. Renata diz que por não saber quem era sua mãe, nem sabe o que realmente é. Roberta chega à casa do tio. Ela lamenta o que sua mãe fez contra Constança. Honório pergunta se Roberta está surpresa com o que está acontecendo, porque ela e Josefina foram cúmplices de muitas coisas. Roberta diz que jamais seria cúmplice de Josefina em um crime, e muito menos contra sua família, porque mesmo não levando o sangue dos Monterrúbios, essa sempre foi sua família. Honório pergunta a Roberta para onde Josefina foi. Roberta diz que não sabe, porque desde que Josefina foi, nunca mais ligou para ela. Honório pergunta a Roberta o que ela realmente quer. Roberta diz que quer ajudá-los a encontrar sua mãe, porque foi muito doloroso descobrir quem é sua mãe. Regina diz a Gonçalo que deu primeiro para Josefina o primeiro dinheiro, e Jerônimo a emprestou. Gonçalo pede que ela não caia nas chantagens de Fina. Regina diz que essa mulher foi capaz de ver sua mãe e Roberto morrerem sem fazer nada para ajudá-los. Gonçalo diz que a filha dela está em outra posição e ela não está em perigo, e ela não está sozinha. Gonçalo diz que com o que descobriram de Constança, Renata e Roberta não vão duvidar que Josefina foi capaz de roubar a filha dela. Regina diz que, boa ou má, Josefina foi a mãe de Renata e Roberta por todo esse tempo, e esse é um laço difícil de dissolver. Regina diz que hoje foi ao laboratório levar umas amostras para fazerem um exame de DNA e em uns dias saberá quem é sua filha, mas não dirá nada para elas enquanto não ter a prova. Renata diz a Jerônimo que agora sente vergonha de ser filha de Josefina e ela já lhe disse que sentia vergonha de ser sua mãe. Jerônimo diz a Renata que sentiria a mesma coisa se tivesse no lugar dela. Renata agradece a Jerônimo por fazê-la se sentir bem e agradece pela solidariedade dele. Jerônimo diz que precisam dizer tudo para a família dela o mais rápido possível. Renata diz que vai organizar tudo e depois liga para ele. Jerônimo se oferece em acompanhá-la até a casa dela. Renata pede um abraço. Ele a abraça e ela chora nos braços dele. Gonçalo diz a Regina que ela não pode confiar nas coisas que Josefina deu como prova. Regina diz que não é burra e pegou uma escova de cabelos de Roberta para fazer a comparação. Regina diz que está segura de que sua filha é Roberta. Gonçalo diz que Renata sempre viveu com o desprezo da mãe. Regina diz que Roberta é doente do coração desde criança e sua filha também tinha essa doença. Ela diz que pensava que era Renata.
Renata, mas a doença do coração é congênita, por isso não dirá nada até saber os resultados. Regina agradece a Gonçalo pelo apoio dele. Ela diz que algo a consola, porque sua filha viveu com ele e teve um pai amoroso que a educou e a amou. Regina recebe o carinho de Gonçalo. Matias recebe uma ligação de Honório, pedindo para ele ir até a casa. Ezequiel entrega para Augusto um broto do sarmento mãe da fazenda Bonita. Augusto fica feliz por Ezequiel ter feito muito bem o trabalho. Manuela reza na igreja. Manuela diz a Severino que precisa falar com ele. Ela diz que se preocupa com Lázaro e Carina. Manuela pede que o padre lhe diga a verdade. Ela pergunta o que aconteceu e por que ele não quer que Lázaro e Carina se casem. Carina serve a Alzira e a ajuda. Carina diz a Alzira que pensou de passar a noite na casa dela, se ela não se incomodar. Alzira não tem incômodos. Carina diz que não quer ver Lázaro logo e acha que talvez com sua ausência Lázaro sinta sua falta e decida se casar. Severino decide revelar para Manuela toda a verdade. Carlos encontra Lázaro quieto. Carlos diz que falou com Jerônimo e concorda que é melhor mais ninguém saber que Álvaro está vivo. Lázaro está de acordo, mas acha que Carina deve saber de tudo. Lázaro não quer se arriscar. Ele diz que está farto de tudo isso, de tudo acontecer com ele e de sempre sofrer. Renata e Jerônimo chegam na casa. Gonçalo diz a Renata que estavam esperando ela e Matias. Renata diz que ela e Jerônimo também querem dizer algo importante. Gonçalo pede que eles se sentem. Jerônimo cumprimenta Constança. Ela tenta dizer bem, com muita dificuldade. Roberta manda mensagem para Josefina. Isidro e Inês chegam até Regina. Ela agradece por eles terem vindo. Regina pede desculpas a Inês e Isidro e diz que não devia ter brigado com ela. Regina lamenta com Inês por ter a tratado tão mal. Elas se reconciliam. Regina diz que agradece a Deus, porque apesar de tudo, eles estão do seu lado. Matias chega a casa. Gonçalo diz a todos que hoje Honório descobriu que quem quis matar sua irmã Constança foi Josefina. Honório diz que agora todos devem saber que já denunciaram Josefina às autoridades. E ela é foragida da justiça. Jerônimo abraça Renata e Roberta segue mandando mensagens para Josefina, sem que ninguém perceba. Josefina vê as mensagens. Ela imagina que o que está por vir será o pior. Josefina se assusta ao saber que está na mira da polícia. Ela diz que não pode fugir até ter certeza de que Roberta está na casa de Regina. Augusto recebe uma mensagem de voz de Roberta, que diz que Renata e Jerônimo estão juntinhos e que ela está chorando e se refugiando em seus braços. Augusto fica bravo e liga para Renata. Renata não atende. Renata diz a todos que eles devem saber a notícia que ela e Jerônimo vieram dar. Renata diz que hoje descobriram que foi Josefina quem escreveu a carta assinada pela Bonita, que foi deixada com Rafael. Roberta fica surpresa ao escutar tudo isso e diz que não, isso não é verdade. Renata diz que um grafologista descobriu. Jerônimo diz que a carta não chegou pelo correio e só deve ter chegado nas mãos de Rafael com alguém entregando pessoalmente. Jerônimo diz... Ele fala que recebeu um e-mail do investigador que disse que no dia que seu irmão morreu, Josefina chegou de um voo na cidade e alugou um carro e pegou um mapa para chegar à fazenda. Jerônimo diz que a principal suspeita pela morte do seu irmão Rafael é a Josefina. Roberta começa a passar mal e não consegue respirar. Matias se preocupa. Roberta sofre um infarto e cai no chão, desmaiada. Augusto se irrita por não conseguir se comunicar com Renata. Gonçalo diz a todos que Roberta sofreu um infarto. Renata tenta ajudar sua irmã com remédios. Honório diz que Roberta os enganou tantas vezes que não duvidaria disso ser mentira. Constança se preocupa. Augusto liga para Roberta. Ela também não atende, por motivos óbvios. Ele se preocupa. Matias e Gonçalo dizem que a ambulância já está chegando. Manuela chega à fazenda, já sabendo de tudo. Ela diz a Matilde e Carlos que foi à igreja ver o padre Severino, e como ele adora conversar, o tempo foi passando. Lázaro olha para o tempo e para o porto de barcos.
Ele pensa em Carina, nos momentos que estavam felizes juntos. Carina dorme na casa de Alzira, com uma profunda tristeza por estar de mal com Lázaro. Roberta chora dentro da ambulância. Renata acompanha. Roberta pede que Renata não a deixe e não solte sua mão. Renata diz que estará ali com ela e pede que ela se acalme. Roberta diz que amava o Rafael, de verdade. Renata diz que sabe, mas pede que ela se tranquilize, porque ela pode se fazer muito mal. Roberta se pergunta por que sua mãe matou o Rafael. Renata tenta acalmá-la. Roberta diz que Rafael foi o único homem que a amou e pensava que Josefina a amava, porque se ela amasse não teria feito isso. Renata pede que ela se tranquilize. Roberta diz que não quer estar só. Honório pede que Constança não se preocupe, porque Gonçalo vai informar ele sobre a saúde de Roberta. Honório diz a Constança que nem ela e nem ninguém correm perigo, porque a polícia vai pegar a Josefina. Constança começa a se recuperar e diz poucas palavras. Honório diz que ela está se recuperando cada vez mais rápido do que pensavam e acha que ela ficou mais tranquila quando conseguiu dizer tudo para eles, pois isso diminuiu o estresse dela. Adriana se preocupa, pois pensava que o caso de Roberta era um teatro. Adriana encontra um telefone no sofá e vê que é o de Roberta. Adriana vê que Roberta tem 5 chamadas perdidas. Gonçalo pede informações de Roberta à enfermeira. O doutor informa que Roberta teve um pequeno infarto e ela já tinha tido um entre ontem e hoje. Ele diz que Roberta ficará monitorada e vai tomar medicamentos, por isso ficará na terapia intensiva. O doutor diz que Renata está com Roberta. Gonçalo fica mais tranquilo, por tudo está sob controle. Gonçalo diz a Jerônimo que vai avisar Regina pessoalmente para ela não se alterar. Jerônimo decide ficar ali. Gonçalo agradece a Jerônimo por ter emprestado dinheiro para Regina. Roberta está internada. Ela sofre porque sua mãe jurou para ela que não tinha matado Rafael. Roberta se martiriza por sua mãe tê-la enganado outra vez e lhe manipulado novamente. Roberta não sabe se é realmente filha de Josefina, porque se fosse, não entende porque ela matou o amor da sua vida. Roberta chora muito. Renata sai do quarto de Roberta e vai até Jerônimo. Jerônimo diz que Matias está a caminho e Gonçalo saiu. Renata diz a Jerônimo que se preocupa porque Roberta está muito afetada depois de ter descoberto que sua mãe foi a assassina de Rafael. Jerônimo se sente culpado e diz que acha que pôs Constança em perigo porque pediu para ela conseguir para ele uma carta escrita por Josefina. Renata fica surpresa. Jerônimo diz que Josefina deve ter descoberto isso. Renata fica ainda pior e diz que lhe custa muito trabalho acreditar que sua mãe seja capaz de tanto. Ela lamenta tudo. Renata diz a Jerônimo que hoje teve a certeza de que Roberta realmente amou Rafael. Mas sua mãe o separou, o matando. Mas eles estão vivos, apesar de estarem separados. Ele apoia e a abraça. Renata diz que é a filha de uma assassina e pergunta se ele se deu conta. Jerônimo abraça Renata. Renata diz que ele também vai odiá-la por isso. Jerônimo pede por favor, porque jamais odiará ela. Renata chora e sofre nos braços de Jerônimo. Ele diz que jamais poderá odiá-la, como jamais deixará de amá-la. Gonçalo vai à casa de Regina e informa ela que Roberta sofreu um infarto e está no hospital. Regina se preocupa.